Nós estamos querendo iniciar a partir de agora, gente, um novo modelo, que tange ao objetivo das reuniões, tá? Nós já vemos aí há um pouco mais de um ano, batendo na tecla, mostrando o histórico de Petros, né? Eu quero acreditar que quem participou das reuniões já tem sua opinião formada, tá? Alguns acham que esse problema é só roubo, outros acham que é roubo e má gestão, outros acham que é problema estrutural. Não queremos mais convencer ninguém. Vamos lá no que está no tabuleiro, tá bom? A partir de agora é o seguinte, ó, aqui as pedras desse tabuleiro e vamos querer discutir agora. Ficando aberto na parte de perguntas, quem queira fazer uma pergunta anterior pode fazer. Mas a apresentação aqui fui eu, a nossa solicitação nossa, do Departamento de Aposentados, para tentar agilizar mais e até as pessoas ficarem sabendo o que está ocorrendo agora no momento, né, a gente jogar com as pedras que estão no tabuleiro no momento, tá bom? Então é só isso aí que é a intenção nossa. Repetindo, não deixando claro que as pessoas nas perguntas podem querer tirar uma dúvida do passado, se aquilo outro também está aberto para isso, ok? E agradecer aqui também a presença de todos vocês, tá bom, gente? Essa nossa reunião, ela será gravada, vai ter uma parte aí que vai ser disponibilizada aí, alguns filmetes, na parte de perguntas aí também será disponibilizado para toda a categoria, tá ok? Então é importante sempre a pessoa falar no telefone e tudo, para ficar um registro histórico, né? E fica uma parte da história aí, não só para os demais colegas equalizarem o conhecimento, mas também porque um dia nós passamos e a instituição fica, tá? Então, pelo menos o registro histórico disso aqui tem que ficar guardado. E nós vamos então fazer isso aí. Então, aqui, anotar a presença aqui de alguns diretores que estão aqui presentes, os companheiros aqui da direção aí da geração mais nova, o Guilherme, tá? O Alexandre. Bom dia. Na mesa aqui, o conselheiro Tadeu também está presente aí, gostei. O Samuel também, conselheiro. A Ivanise, que é a diretora do Sindicato dos Aposentados, da FENAB, da Federação Nacional dos Aposentados. Ok? Então, agradecer aí a presença de todos vocês aí. E nós estamos aí convocando também nossos diretores da ativa para estarem aqui presentes. Esse assunto sobre Petros, ele está tendo implicações em todas as áreas da empresa, tá? Não é só conosco aposentados. O pessoal da ativa, do plano Petros 1, também está tendo problemas sérios com eles. Então a demanda aí também que todos os diretores se envolvam nesse assunto aí é de fundamental importância, tá bom? Basicamente é isso aí que eu queria falar com os companheiros aí, então vamos dar início aqui aos nossos debates, né? Acho que o companheiro Norton, logo após a fazer também essa palavra, o Norton é diretor do sindicato e é hoje conselheiro eleito, né, pelos trabalhadores na Petros, e o coordenador geral do sindicato, o Teseu Bezerra, também aí está representando aí essa nova geração aí. Gente, bom dia. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, esse ano que passou, até pelas demandas da Petros, somado às demandas do GT, a gente não tem tido a oportunidade de ter um diálogo presencial mais frequente. Entretanto, é uma missão que nos foi dada lá no Conselho da Petros, uma série de problemas que a Petros tem passado já de algum tempo. Então, teve uma exigência que houvesse várias reuniões do Conselho, e isso foi se somando praticamente toda semana. Somado a isso, as reuniões do GT com a Petrobras e a Petros também nos demandou bastante, mas nós conseguimos produzir alguma coisa em consenso com as outras entidades, né? As entidades aquelas que não compõem o nosso arco de aliança convencional, mas que estão junto com a gente em várias demandas. Nós conseguimos, com muito custo, foi um sacrifício, renúncia de todos os dois lados, chegar naquilo que a gente entende como uma alternativa viável. É claro que no futuro, a gente tendo sucesso, e aí o Marcelo pode depois até comentar, em outros pleitos, essa alternativa ela pode ser revisitada.
mas é diante da realidade e à luz da legislação e da normatização, é aquilo que a gente conseguiu produzir de forma a aliviar os nossos companheiros e companheiras aí, participantes, assistidos, tanto aposentados quanto pensionistas, nesse enfrentamento desse plano de equacionamento de déficit. Então nós vamos dar o início, muitas vezes são notícias que a gente gostaria de estar dizendo exatamente o contrário, mas é a realidade que nos bate à porta, então a gente tem que encarar com muita seriedade, com muita transparência e com muito pé no chão. Então essa foi a nossa tônica do GT e eu acredito que daqui para diante a gente tem que fazer esse enfrentamento, já que a empresa fez uma proposta meio que alternativa também, né, mas paralela, porque não passou por nenhum ambiente de discussão, né, mas simplesmente ela ofereceu uma proposta que é o PP3 e é uma proposta, na nossa avaliação, muito ruim para os trabalhadores e muito boa para a empresa, né? E também que até no futuro pode ter reverberação tanto no Petros 2, que seria algo assim, uma tragédia, como também uma reverberação mais séria até na vida da empresa, né? Liberando o balanço para uma eventual privatização. Então a gente tem que ter consciência da realidade que nos é posta e trabalhar sempre em consonância. Muitas vezes um ou outro companheiro me aciona no WhatsApp, me perdoe às vezes que eu não respondo, porque vão chegando informação, então a mensagem vai lá para baixo. Aí às vezes eu tenho que tirar um dia para resgatar todas aquelas. Aí quando eu fui ver já tem coisas de semanas ali represadas, eu peço desculpa, mas assim, naquelas... eu sei que os companheiros fazem isso também porque tem consciência de que aquela demanda não é tão urgente, né? Eu agradeço essa consciência dos companheiros e das companheiras, mas se precisar ligar numa demanda emergencial também a gente vai estar à disposição, certo? Eu agradeço a paciência que vocês têm de mandar mensagem, muitas vezes aguardar a resposta, mas volto a dizer, uma necessidade, não deixem de ligar, porque às vezes é uma coisa urgente e eu nem sempre acesso as mensagens que estão lá represadas, ok? Ou melhor, acesso, mas não diariamente, tem que separar. Vou passar para o Marcelo, para a gente aproveitar o nosso tempo aí. Sim, desculpa, o Teseu vai fazer uma saudação, para a gente aproveitar aí, então, logo o tempo que a gente tem disponível para esse debate. Bom dia de novo a todos e a todas. Queria só destacar aqui o Múcio também, nosso conselheiro, está sempre aí participando, é suplente do Conselho Fiscal, e o Bahia também, diretor do sindicato, está aí atrás. O Tonhão não viu que está atrás da câmera aqui, mas o companheiro Bahia também, diretor do sindicato, aposentado, inclusive. Mas dar boas-vindas mesmo, a gente veio aqui para debater quais esses impactos, a gente vai abrir um espaço para perguntas, observações, naturalmente, no momento posterior. Mas eu acho que o principal aqui é o que o Tonhão disse, que a gente tem pedras na mesa e a gente tem que saber como a gente vai jogar com essas pedras que nós temos. Na conjuntura desfavorável, a gente já vinha conversando isso desde o ano passado, porém a gente tem que ter muita clareza de com quem a gente está negociando também nessa nova realidade, porque a nova era no Brasil chegou. Então, vou passar para o Marcelo e a gente vai conversando aí ao longo da manhã. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a atenção de todos, né? A gente está mais uma vez aqui conversando, né? Visto como o Norton falou, a gente parou um pouquinho no final do ano passado, vamos começar agora. E naturalmente nós temos novidades, né? Nós temos os anseios, essas perguntas, né? Com qual nós fizemos menção aqui. E o nosso principal objetivo, pessoal, é fomentar essa comunicação, né? Ao longo das reuniões sempre eram feitas sugestões de melhoria na parte de comunicação, na parte de contato, na parte de passagem dessas informações. Porque muitas das vezes o tempo que a gente tem de intervalo aqui na reunião não é suficiente para poder sanar as dúvidas que surgem e também investir nesse canal de comunicação aqui, que é o site do sindicato, que é muito importante, né? Na medida que surge uma dúvida, procurar o advogado, procurar o diretor é sempre uma oportunidade, mas o site bem alimentado também já responde boa parte dessas perguntas. Então, só passando aqui uma informação já em primeira mão para vocês,
a gente está modelando perguntas e respostas justamente com a maioria dos questionamentos que a gente recebe por telefone, por e-mail, por mensagem, que é passado pelos diretores. E cada vez mais a gente vai fomentar num banner que tem propriamente para o equacionamento. Nós fechamos o ano de 2018, né, com muita esperança em várias frentes de trabalho, né? Não só a jurídica, porque sempre que eu falo aqui, né, com vocês, até mesmo quando a gente ganha uma liminar, o jurídico é um instrumento da mobilização. Né? A gente pôde ver isso com a criação do GT, com as evoluções que nós tivemos no GT, tudo aquilo que a gente conseguiu nesse grupo de trabalho, né? E com a parte digamos assim, de conversa que a gente conseguiu estabelecer nesse grupo de trabalho. Lembrando aqui, eu sei que a gente já contou a história, né, da criação desse grupo de trabalho, mas esse diálogo criado no Banco da Petros, a Petrobras e as entidades representativas, como o Marco falou, isso não veio por acaso ou de graça. Né? A Petros ela não queria ter esse canal de comunicação. Isso foi objeto de pressão, né, do sindicato, da federação, das outras entidades sindicais. E, em dado momento, a gente fez um ato histórico na Petros, teve uma ocupação. A gente colocou que era necessário ter uma comunicação com a base, porque a gente sabia da realidade da Petros. A gente tem convicção de que, beleza, a gente tem que conversar sobre o plano, mas que o questionamento como veio foi de uma maneira, assim, calamidade pública. Causou drama na vida das pessoas e a gente tinha convicção de que deveria ser mais debatido. Né? O plano é eivado de ilegalidade. A gente levou isso para a justiça. Né? Tanto é que, num ponto de vista estatístico, né? Eu vou passar aqui a situação do Norte Fluminense, mas do ponto de vista estatístico, a gente conseguiu mais de 40% de todos os participantes assistidos da Petros com bloqueio desse desconto, ou seja, até mais do que a gente previu na época que a gente fez um estudo de viabilidade dessas ações. Então, um plano de equacionamento com mais de 40% de bloqueio judicial, ele notoriamente, né, tem um recado, né, diz que esse plano tem problemas, né, e ele fica inviável, né, ele não cumpre o objetivo dele que foi planejado na Petros. Então, isso foi um recado bastante claro. Né? Então, aqui no Norte Fluminense, a gente teve um desafio específico, que nós entramos com a mesma ação que nós desenvolvemos pela Federação dos Petroleiros, e muitos dos sindicatos cufistas conseguiram se eliminar. Né? A gente, inclusive, tem algumas dessas notícias aqui no site, Bahia, Minas Gerais, Caxias conseguiu por um tempo. E, naturalmente, os juízes interpretam esse processo, podem dar ou não eliminar, mas fazem isso para todos os sindicalizados. Né? Era o que a gente esperava. Quando a gente ganhou a nossa liminar, o processo que a gente entrou no Rio de Janeiro, em função da necessidade de se entrar, porque a competência ela fica vinculada ao endereço da Petros, não à nossa região de Macaé. Então nós entramos com o processo, a juíza deu a liminar. Eu vou fazer uma síntese aqui dessa parte, porque a gente já chegou a comentar sobre isso aqui também. Só que ela determinou que seria distrita a competência do Rio. Nós tivemos um desafio técnico em cima disso. Recorremos, isso segue em debate, né? E nós entramos com as ações individuais nos municípios em ordem de filiação para tentar fazer um paliativo nesse caos que foi criado. A gente, salvo engano, a gente não conseguiu alcançar 5% dos sindicalizados com essa restrição da liminar da Justiça do Rio. Então a gente sabe que a maioria dos companheiros ou moram aqui ou moram em outros estados da federação, por motivos óbvios. Né? A forma de trabalho aqui de escala permitia que os companheiros morassem em outros estados. Ou seja, o absurdo técnico dessa liminar nos trouxe um desafio muito grande que outros sindicatos não enfrentaram. Né, sindicatos que eventualmente não tiveram a liminar apreciada ou que ganharam, interrompendo o equacionamento ou reduzindo o valor ao que a gente chama de equacionamento mínimo, né, que a gente também já chegou a comentar aqui. Então, pessoal, na evolução dessa condição jurídica, nós tivemos mais de 20 ações, né, espalhadas pelo Brasil todo. Nós conseguimos 6 liminares. Né, então, para mostrar para vocês o que isso acabou ocasionando e a estratégia que a gente conseguiu montar com a estrutura que nós temos no escritório do Sindipetro, mas é claro que essa situação não é a que a gente gostaria de dizer, olha, nós ganhamos a liminar para todos os sindicalizados do Sindicato Norte Fluminense. Né? Ainda que a gente consiga distribuir para 1000 municípios, a gente vai ter municípios com companheiros que não estão cobertos. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Né? O esforço hercúleo que nós estamos fazendo é no sentido de virar essa interpretação de processos passados, para quem sabe alcançar todos, mas ao mesmo tempo alcançar o máximo possível de companheiro. E uma das liminares que eu gostaria de comentar um pouquinho aqui, que acabou acontecendo uma evolução desde a última vez que nós conversamos, foi o próprio processo de Campos, né? Foi uma das nossas principais liminares que acabou perdendo o efeito.
apesar de não ter sido cassada. Isso é importante de dizer, porque causou bastante dúvida, bastante polêmica. Então, vou fazer uma explicação bem objetiva aqui sobre o processo de Campos. Lá, quando a gente entrou no processo do Rio de Janeiro, a juíza decidiu, vou decidir só sobre o Rio. Então, a gente entrou com essa ação aqui em Campos e o juiz falou, negativo. A gente não tem que decidir nada aqui, porque a juíza do Rio é responsável. Então, 2 juízes não decidiram sobre o tema. Né? Ficou uma disputa, que a gente chama de conflito negativo de competência. É quando 2 juízes falam, não sou competente para poder decidir sobre esse processo. E fica no ar, fica no limbo. A gente entra nesse conflito, e aí o desembargador fala, o juiz responsável é aquele ali, uma coisa meio hierárquica. Então foi definido pela segunda instância que, de fato, a nossa tese era a prevalente e a juíza do Rio deveria decidir. Foi quando ela deu a liminar. Foi aí que nós ganhamos a liminar de Campos. Ou seja, deu essa volta toda para a mesma juíza que deu para o Rio determinar que fosse dada a liminar de Campos também. Então, a gente teve um contexto em que a Petros não deixou de cumprir essa liminar. E nós peticionamos, falando assim, olha só, a Petros está descumprindo decisão judicial. Isso aconteceu em alguns processos, outros processos nossos, em que eventualmente a Petros voltou a cumprir, e em outros sindicatos e outras assessorias jurídicas. Né? Bem mais recentemente, a gente viu outros casos assim acontecendo com a Petros também. Só que a Petros, nesse período, ela entrou com o que a gente chama de agravo. Um agravo é como se fosse uma espécie de um recurso, né? Mas ela pega e manda para a segunda instância e diz assim, desembargador, a gente perdeu uma liminar lá na primeira instância e eu quero uma segunda opinião, digamos assim. E aí, esse juiz, esse magistrado de segunda instância, decide sobre aquela liminar. Só que a liminar estava vigente. Enquanto o desembargador decide, que faz parte do jogo, a gente enfrentou isso no Rio de Janeiro, né? Muitos dos senhores puderam acompanhar a pauta, a nossa liminar foi cassada no Rio depois de vários meses de vigência, né? Só que em Campos a Petros simplesmente descumpriu o liminar enquanto que o agravo corria. A gente mostrou isso no processo. Né? A gente tem isso documentado em algumas notas aqui, até com a digitalização da manifestação da juíza. E a juíza simplesmente fala, eu vou esperar a definição da segunda instância do agravo. E a gente entra com nova petição e fala, olha, isso só pode acontecer se o desembargador determinar. O desembargador pode falar, suspende tudo, é o que a gente chama de efeito suspensivo, enquanto eu decido, isso não aconteceu. Tá? E depois que a gente entrou para eliminar, veio a decisão do desembargador dando o efeito suspensivo. Então, assim, só para poder passar para vocês as coisas que a gente vive, né, no dia a dia no judiciário, então, assim, foi uma liminar vigente que a Petros deliberadamente não cumpriu, né, sem efeito suspensivo, e depois dessa briga toda, isso que eu estou resumindo aqui para vocês, é um resumo de alguns meses, é o fim do ano, praticamente tudo para cá. Né? E aí, no momento que a gente mostra, não tem o efeito suspensivo, vocês estão esquecendo de alguma coisa, o juiz vai, por conta própria, dá o efeito suspensivo. Então, nesse momento, uma liminar vigente perdeu sua eficácia. Eu sei que tem muitos juridiquês aqui no que eu estou falando, mas é importante para mostrar para vocês que esse vai e vem da justiça em determinados casos criam esse redemoinho, e por mais que a gente coloque aqui para vocês, olha, ganhamos uma liminar, em dado momento a outra parte pode descumprir, e nessa cama de gato a gente fica numa situação bastante complicada. Então, assim, a gente já tinha previsão de que o nosso cenário, nesse sentido, era difícil, né? Como eu falei aqui, de rosto aqui, eu reconheço vários dos senhores que foram conosco na pauta, e essa turma, a turma que caçou a nossa liminar no Rio de Janeiro, seria a turma que receberia naturalmente, via recurso desses agravos, essas outras liminares dos nossos processos aqui no Rio de Janeiro, que a segunda instância concentra na capital a análise desses processos. Então, o nosso cenário no Rio de Janeiro é muito desafiador. Tá? Ao contrário de alguns outros estados que possuem a liminar vigente. Né? Minas Gerais acabou de ter confirmada a liminar em segunda instância. Então, assim, foi uma vitória que nós comemoramos com os companheiros, né, do escritório de Minas, porque a gente vê a segunda instância como o que a gente chama de uniformizadora de jurisprudência. Ou seja, os desembargadores têm uma tendência de pegar aquela matéria e uniformizar, de fazer um conceito formado. Mas, no caso de Minas Gerais, eles causaram esse impacto do questionamento. Dado o enfoque aqui de Campos, pessoal, queria falar um pouquinho até sobre o caminho que a gente teve no GT. O GT a gente conseguiu, depois de um ano, depois de muita pressão, muitos dados, né, que a gente conseguiu usar até com a nossa assessoria atuarial, o Norton, um camarada que acompanhou isso de frente, e a gente conseguiu mostrar que a nossa
posição desde o início é coerente. A gente conseguiu mostrar que o equacionamento como está não deveria ser assim. Né? A gente precisa conversar sobre a perenidade do plano, sobre a estrutura da Petros, sim. Só que o fato deles quererem implantar um PP3, né, com um PPSP que pode ser reestruturado, isso tem um recado de plano de fundo. Né? Como a gente chegou aqui a apresentar para vocês, a nossa proposta ela é uma fração, né? Claro que analisando aqueles impactos de análise, ela é uma fração do que se contribui hoje. E naturalmente, né, como existem a paridade, como a empresa contribui metade, isso seria uma fração do que a empresa também gasta com o equacionamento. Deixando isso claro. Né? Agora eu pergunto, por que a empresa hoje tem prioridade por fazer um plano Petros 3 se a nossa proposta, inclusive, seria uma fração do que a empresa gasta com o equacionamento? Assim, isso é uma coisa que tem que ficar no ar, que a gente vai. O objetivo dessas reuniões é aprofundar cada vez mais, mostrar os comparativos, mas mostrar os riscos que esse plano Petros 3 tem, que traz para o pessoal. A gente costuma fazer a imagem, né, e eu acho que essa imagem, apesar de ser dramática, é bastante aplicável ao caso. O sentimento que a gente tem, conversando com a maioria dos senhores, é de uma pessoa se afogando com a quantidade de valor confiscado do valor que recebe todo mês. A gente passa de 40%. A sobrevivência de uma pessoa quase um pouco menos de 50% do que recebe, fora os outros descontos, por exemplo, de empréstimo, né, é um momento absurdo. Então, quando a gente brinca, né, que a tábua de pregada é oferecida para uma pessoa se afogando, a pessoa tende a pegar. Né? Só que a gente tem que analisar as consequências também dessa tábua pregada. Um dos pontos críticos do GT aconteceu no finalzinho do ano passado, né, e é importante passar esse detalhamento para vocês. A Petros se gaba de ter oferecido o plano Petros 3, ou de apresentar o plano Petros 3 para as entidades sindicais. Né? E isso daí está até disponível no site da Petros, com total tranquilidade e transparência, porque eu acho que é importante que vocês também busquem informação lá para poderem ver o que a gente está falando aqui é o nó da discussão. E eles falam, não, essa informação é falsa, nós apresentamos para as entidades sindicais. Vou relembrar um pouquinho de como isso aconteceu. O primeiro contato que qualquer um aqui teve, e foi o contato que nós tivemos de maneira bastante até, digamos assim, contundente, foi pelo valor econômico. Né? O jornal foi o valor econômico mesmo, não? Foi o valor econômico. E outros jornais de grande circulação também colocaram isso. Plano Petros terá solução, isso já tem um tempo, só que aí o que aconteceu? Petros terá solução para os seus problemas no plano Petros 13. Poxa, a gente está um grupo de trabalho para debater as saídas do equacionamento e um jornal vinculado ao mercado dá essa notícia detalhada, né? E aí lá no GT a gente bateu na mesa e falou, olha só, a gente está aqui debatendo saídas para o equacionamento e vocês apresentam uma saída para um jornal ligado ao mercado. O que está acontecendo aí? A gente está vendo o que vai estar acontecendo, a gente não tem essa informação ainda, ou seja, num primeiro momento eles negaram, né? Mas a gente vai apurar internamente. Só que a gente sabia que para ter sido apresentado naquele grau de detalhamento no valor econômico, é porque vinha coisa pela frente. A gente já discutiu, já debateu e fazia sentido. Em dado momento, no GT, eles pediram um dia para fazer uma apresentação e colocaram exatamente na forma como estava no jornal. Né? Abriram e falaram, olha, de fato, aquilo foi um vazamento que nós não entendemos, né? Nós não sabemos o que aconteceu, mas a gente está apresentando aqui para vocês agora mais detalhado. E para nossa surpresa foi basicamente o que estava no valor econômico. Né? Então, aquilo foi jogado, né? Depois de ter acontecido essa questão do jornal, foi jogado no grupo de trabalho em um dia. Né? E nós já tínhamos deixado claro que a forma como nós tivemos ciência no valor econômico era um absurdo. Né? É um plano CD puro, de contribuição definida, nós chegamos a colocar aqui com os riscos, né, maiores sobre o trabalhador, a coisa da perenidade, tudo que a gente vem debatendo aqui, por mais que seja contundente, né, é com o principal objetivo de ter um plano estruturado, um plano perene, um plano que não vai tirar do equacionamento, mas vai expor a risco daqui a 2 anos novamente. Né? Então a gente colocou isso bem claro, olha só, o plano Petros 3, enquanto a gente não exaurir qualquer possibilidade aqui, a gente não debate, porque a forma como vocês colocaram aqui não dá. Eles, tudo bem, então a gente vai seguir com o GT. E foi isso que aconteceu. O Norton até tem mais possibilidade até de falar do que eu, mas esse foi o resumo do que aconteceu no GT em relação ao Petros 3. E detalhe, isso depois de muitos meses, e depois de nós apresentarmos as possibilidades de continuar no PPSP. Né? Então nós continuaríamos com o plano Petros 2, né, com a condição atual boa, né, seguindo no grupo que ele segue,
e com a revisão de alguns fatores do plano Petros 3, reduzindo em 3, 4 vezes o que se paga hoje no equacionamento. Por que isso não foi deliberadamente aprofundado na celeridade que eles deram no plano Petros 3? Então isso conversa um pouquinho com o que os companheiros aqui falaram na mesa. Em relação, pessoal, à nossa proposta, a gente colocou na mesa e eles fizeram, isso ainda no ano passado, se comprometeram a fazer estudos atuariais aprofundados na Petros. Eu acho que isso é um ponto importante que eu vou falar para vocês, no finalzinho de dezembro. Então a Petros ficou com esse compromisso de aprofundar os impactos, tudo que a gente colocar nos números e, eventualmente, colocar uma contraproposta. Mas como acho que o Tonel falou, a gente não pode ser ingênuo de achar que isso vai acontecer por gravidade. Né? Então, beleza, nós discutimos, com uma assessoria atuarial, a gente aprofundou isso, nós temos as bases dessa proposta, mas no atual momento em que a gente tem o desmonte da Petrobras, a gente sabe que a Petros é uma pedra no sapato das pessoas que estão visando esse investimento externo da empresa, a gente sabe que isso não virá com facilidade. Então, por que eu sempre insisto na coisa do site, eu insisto na coisa de ligar para a gente no escritório? Como o Norton falou, a gente pode ter alguma dificuldade de responder imediatamente, mas essa comunicação é muito importante. Porque a participação de vocês e a pressão de vocês que nós fizemos em momentos específicos no passado é o que vai mostrar para a empresa e para a Petros que a gente está esperto nisso. Né? A gente vai mostrar para eles o seguinte: olha, se vocês colocarem um plano Petros, um novo plano de qualquer forma, a gente não vai ter adesão em massa, vocês vão ter um segundo problema na mão. Né? Esse plano, se não tiver uma adesão maciça, ele tem uma fragilidade jurídica muito grande. Aí sim, é aquilo que a gente fala, o jurídico vai ser um instrumento, né, dessa posição de vocês. O que o jurídico pode fazer se, por exemplo, um plano que vai ser muito maléfico, como a proposta, entre aspas, na manga da empresa, se um plano desse tiver uma adesão maciça, se um plano desse tiver uma adesão maciça, a gente perde a possibilidade de atuar como um instrumento jurídico. Né? Então, assim, estou colocando aqui, fazendo alguns estudos da importância, né, desses esclarecimentos que a gente vem fazendo. O Petros 3, assim, um destaque que a gente precisa fazer, ele está nesse contexto, né, de realidade que a gente falou, e do ponto de vista jurídico é importante que se faça alguns destaques. Isso está até também no perguntas e respostas da Petros, que é uma coisa que a gente bate, que a gente alerta, que são os riscos que o próprio plano Petros 3 traz para a Petros no geral. Porque a maioria dos senhores aqui vive a realidade do PPSP. Só que a gente costuma brincar assim: e aí? E eu que estou no plano Petros 2, preciso ficar despreocupado com isso? Não, o plano Petros 2 está sob risco também. Então, hoje a lei diz o seguinte, que não pode ter mais de um plano aberto. Né? E hoje o nosso plano aberto é qual? É o 2. Então, como é que eles vão criar um plano, sendo que a lei é bem explícita e sem debate para que isso ocorra? A interpretação jurídica que eles fizeram foi a seguinte: vamos criar um plano fechado. Agora, vamos entender o que a lei quer dizer. Você, quando abre um plano, você não pode ter outros planos. Quer que bote junto? Tá. Você não pode ter outros planos abertos porque você causa um tumulto técnico tremendo no fundo. E aí você vai abrir plano fechado. Se for assim, a gente pode ter 10, pode abrir plano na medida que quiser, você seleciona o público desse plano e vai colocando nos novos planos. Então, essa foi uma volta que eles fizeram para poder ter o PP3. Né? E com o plano Petros 3 em vigência, sendo muito mais barato para a empresa, do ponto de vista técnico, nada impede que posteriormente se feche o 2 e você tenha o PP3 aberto. Né? Então a gente costuma dizer aqui o seguinte, que por mais que isso esteja sendo apresentado dessa forma, a lidar com tudo que a gente já passou na Petros, essa é uma possibilidade técnica. Né? Então é importante que se diga que, fora os riscos todos que a gente já colocou aqui, o plano Petros 3 ele tem essa possibilidade. Então é um risco generalizado para a própria estrutura da Petros, né? E a gente sabe que, por mais que nós estejamos com todos os problemas, eles são dramáticos no PPSP, a gente está lutando para poder ir no cerne do problema, para poder debater o que dá para a gente fazer para manter todos os direitos que foram conquistados a duras penas na história, no plano Petros 1. Então, pessoal, eu falei um pouquinho aqui sobre as liminares, coloquei esse contexto aqui do debate do equacionamento para o plano Petros 3, né?
O nosso objetivo aqui, eu vou me restringir a fala para ver também quais são as principais dúvidas, quais são os principais debates aqui com vocês, para a gente também não ter uma daquelas reuniões, né, que vão até às 17 horas, extremamente cansativas, e tirar totalmente a dúvida de vocês aqui a partir de agora. Não sei se algum dos companheiros tem algum destaque a fazer, ou alguma coisa que eventualmente eu não tenha falado. Melhor o Norton apresentar também, o que está acontecendo no GT, dar uma atualizada geral, aí em seguida a gente abre para as perguntas. Beleza. Pelo Norton. Ele pode estar esclarecendo algumas Sim. das dúvidas. Gente, quem vê que esse pé de baixo, aqui não vejo, às vezes, alguns rostos dos meus bravos companheiros e companheiras. Bem, o Marcelo já falou, em síntese, como que está o andamento do GT. Nós, então, a partir daí, nós levamos a nossa proposta oficialmente para o presidente da Petrobras, na sequência, para o presidente da Petros, ex-presidente da Petrobras, depois para o presidente da Petros. Tínhamos, antes disso, passado na Previc, e, para nossa surpresa, a Previc, ao contrário, achou interessante o plano e não viu, pelo menos no primeiro momento, nenhuma afronta à normatização vigente, e, na sequência, então, nós levamos ao presidente da Petros. No Conselho Deliberativo, desde então, eu e Paulo César temos feito essa cobrança para que isso fosse acelerado, ali também corroborado pelo Tedesco e pelo seu Epaminondas, que são conselheiros eleitos lá, juntamente com a gente, o Chechenescos como suplente do Epaminondas e o Marcos André como suplente do Tedesco. Na sequência, a Petros estabeleceu 2 cronogramas. Por que 2 cronogramas? Porque, eu não sei se você sabe, houve uma mudança na norma de que os planos de equacionamento agora não precisam durar apenas a duration do plano, que no caso do PPSP eram de 12 anos, eu não sei se vocês lembram disso. Agora é permitido que o PED seja feito durante toda a vida do plano. Então eles estabelecem o prazo que aquele plano vai viver, e no caso do Petros 1, salvo melhor juízo, acho que é 2123, é a previsão da duração desse plano que nós temos, né? Então ainda tem mais 80 anos de sobrevida, né? A última pensionista está nascendo essa semana, né? Eu costumo dizer isso, né? Então, só se a gente for fazer igual a Herodes, né? Para terminar aí o plano ter vida menos longevo. Mas enfim, aí agora pode ser durante todo o plano, só que evidentemente no atual modelo nosso está restrito a alguns valores que observam isso, e a gente já tinha feito um ensaio nesse sentido quando do início do PED, e não tem assim muita diferença, porque é igual prestação que a gente faz no comércio, né? O banco, o que seja. Você alonga o prazo, mas aquilo trazido a valor presente começa a ficar não muito relevante. Então, muitas vezes você vai financiar um carro em 48 vezes e 60 vezes, a prestação é tão pequena que compensa você pagar em 48. Então, isso aí tem que ser revisitado. A outra proposta de cronograma que a Petros ofereceu foi priorizando a nossa proposta alternativa. Isso foi discutido no conselho lá, making off, porque isso está na alçada da diretoria, não é do conselho, mas aí conversando com o presidente, o Tedesco, o seu Epaminondas, a gente falou que era para priorizar a nossa. E na sequência, fazer essa da revisitação do PED, porque quem não quiser uma, né, depois você tem que transitar para uma série de organismos, já está a outra em processo de estudo, mas priorizar a nossa, porque a equipe que iria fazer esse estudo é a mesma equipe, a equipe de uma consultoria chamada Mirador. Então isso foi dado conhecimento para a gente na quinta-feira, na última reunião do Conselho, de que foi dado o início dos estudos para embasar a nossa proposta, aqueles 6 itens, né, para dar quantitativo numérico a cada um dele, para ver se contempla a realidade nossa. Balizado em 2 fundamentos muito importantes que nós, em princípio, não temos muito instrumento para avaliar. Nós temos a consultoria atuarial,
que faz a partir do que ela entende que existe na Petros, mas existe coisa que só quem domina é quem está lá na Petros. Primeiro é a liquidez do plano, que a gente chama de ALM, é um termo em inglês que eu não me habilito a dizer aqui, mas é liquidez do plano. Quanto tempo esse plano tem dinheiro para pagar os benefícios com tranquilidade, sem ter que vender as coisas na bacia das almas, né? Por exemplo, eu tenho lá tantos títulos públicos que eu consigo resgatar nesse prazo, aí de repente eu acabo com meus títulos públicos, tenho que começar a vender Belo Monte, que é um investimento que daqui a 15 anos vai dar uma rentabilidade muito boa, porque ela está no início do investimento, depois vai dar uma rentabilidade muito boa, mas aí eu tenho que vender com 7. E o mercado sabe disso, porque a peça está emitindo o relatório. Aí é aquela mesma história do carro, né? Tadeu quer me vender o carro. Eu não sou amigo dele nem nada, mas eu sei que ele está com um problema sério na família que precisa de dinheiro rápido e me oferece o carro, que vale 10, eu vou chegar e falar, eu te dou 7, né? E no desespero vai vender por 7. Isso acontece muito. O mercado sabe que a Petros, da situação da Petros, tem gente monitorando isso e sabe dos ativos que ela tem. Então, é importante esse estudo, saber quanto dinheiro a gente tem, por quanto tempo, sem ter que vender os nossos ativos fora do que é previsto. A outra coisa fundamental que foi observado no GT é que o esforço feito pelos assistidos, aposentados e pensionistas, tem que ser um esforço equivalente feito pelos da ativa. Não pode uma massa de assistido ter um esforço maior do que o pessoal da ativa, como também não pode que o pessoal da ativa tenha um esforço maior que o pessoal assistido. Então isso tem que ser balanceado, tem que ser proporcional. Então a Petros está produzindo esse material para nos entregar e para a gente então compartilhar com os companheiros e companheiras, né? No cronograma oferecido, a Petros pede o prazo até abril para fazer isso. Uma vez feito isso, tem os organismos para se passar esse estudo, que é o Conselho Deliberativo da Petros, que a gente não vê muita dificuldade, na sequência o SEST, que é a Secretaria de Controle das Estatais, e na sequência a própria Previc. Ela tem que dar o aval, e aí a gente, eles têm cada um deles um prazo, evidentemente que uma vez aprovado no Conselho Deliberativo vai haver toda uma gestão para acelerar esse processo, para a gente tão logo oferecer. A gente tinha acordado, né, Marcelo, que isso fosse no mínimo junto com o PP3, que não fosse ofertado uma coisa e depois outra, né, que a pessoa tivesse alternativa, no caso 3 alternativas, PP3, a nossa proposta alternativa, ou ficar no atual PED, né? Então o cenário que a gente tem é isso. A Petrobras, só para título de informação, ela mudou um conselheiro recentemente, tinha um conselheiro Braulio, do jurídico da empresa, ele saiu, na última reunião foi empossado o novo conselheiro, Moura, que é da parte de contabilidade. Então hoje nós temos 2 contadores, né? Dois conselheiros da área de contabilidade, que é o presidente do conselho, mais um outro conselheiro, Gilmar, na realidade, desculpa, o Gilmar, o Gilmar, esse Moura que entrou, então nós temos 3 contadores, 3 da área contábil, como conselheiros indicados titulares. Nós temos a confusão que eu fazia, que tem um advogado que ele é suplente desse que foi indicado agora, né? Marco Aurélio é um advogado, uma pessoa que veio da Previ, e tem uma percepção muito interessante da Petros em relação a participantes, tudo mais, até porque veio da Previ, então é da área, né? E temos ainda os outros suplentes lá, que é o Leão, o atuário, e um outro rapaz que ainda não teve a oportunidade de participar com a gente lá do conselho, por ser suplente, não necessariamente é obrigado. Nós estamos também com o presidente interino, né, que era diretor de investimento. Com a saída do Walter Mendes, ele assumiu a presidência e agora entra num processo de escolha e de recomposição da diretoria. Presidente, diretor de investimento, que são os 2 cargos em tese vago, apesar de que um está assumindo interinamente, mas a gente vai
né, é uma normatização que a gente estabeleceu dentro do Conselho, da gente avaliar cada pessoa que vai assumir os cargos ali dentro da PESP. Como o presidente está interino, a gente só vai revisitar se entender que ele realmente atende todos os requisitos, ele permaneceria ou voltaria para a diretoria de investimento, processo que ele já passou. Ele foi o primeiro que passou por esse processo, né, de uma assessoria que avalia o candidato, leva para a diretoria então leva para o conselho. Eu entendo que é um processo interessante, né, estamos iniciando, então deve começar isso aí, só a título de informação. Gente, então sem mais delongas, acho que já dei o cenário de como que está o GT. Voltando, essa informação que eu dei sobre a composição do conselho e da diretoria, só para dizer também que isso, querendo ou não, mesmo que lateralmente, também gera um ruído nesse processo todo, né? Que você tem interlocutores que estão ali mudando, mas aparentemente não houve um ruído muito grande, mas não deixa de ter um certo problema. A partir daí vamos partir para as perguntas aí, para aquilo que os companheiros e as companheiras têm aí como demanda. Companheiros, vamos iniciar agora essa nova fase aqui de perguntas, tá? Esclarecendo que faremos por blocos ou não, a depender do número de perguntas, tá? Cada um tem direito a 13 minutos. Tentar só usar isso aí, 13 minutos para perguntas, né? E depois aí a gente vai fazer aqui um bloco aqui, ver quantas perguntas serão necessárias. Aí só pedimos para a pessoa dizer o nome, tá? Levantar, dizer o nome para a gente anotar aqui, para logo após aí passar para os companheiros aí. Então, eu tenho um encaminhamento. Tem encaminhamento? O Perteseu aqui que tem uma questão de encaminhamento aí. Então, precede. Pessoal, bom dia novamente. Naturalmente, eu como coordenador do sindicato, eu acabo recebendo muitas ligações e muitas dúvidas, e muitas vezes são as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, né? Então eu anotei aqui 6 perguntas principais, que é a minha proposta aqui, é que a gente pedir para o Marcelo e o Norton, né, serem bem objetivos com as respostas, porque a gente sabe que é bom dar aquela explicação, explicando a conjuntura e tal, mas muitas vezes a gente precisa de uma resposta mais objetiva mesmo, para a gente ter clareza o que está sendo respondido. E aí eu vou pedir que eles respondam as 6 perguntas que a gente mais recebe, até para todo mundo. Acredito que boa parte dessas perguntas aqui é dúvida de todo mundo, né? Então, uma pergunta bem objetiva. Como está o GT da Petros hoje, 6/2? O que é que falta apresentar? Qual o prazo? Qual a possibilidade de conseguir? Então, objetivamente, como está o GT da Petros hoje? Aí eu posso ir lendo as outras 6 perguntas depois deles responderem? Pode ser assim? Beleza. Que aí também não fica, eu vou ler tudo, para depois ler tudo de novo, lê e já responde. Então, como está o GT da Petros hoje? Como eu disse, nós apresentamos a proposta para o presidente da Petros, a Petros fez o cronograma, deu ciência ao Conselho na quinta-feira e inicia o processo de numeralizar aquelas propostas que a gente fez, para então a gente estar reapresentando já com os números, né? Só lembrando aqui, não sei se vocês lembram, era ampliar a contribuição normal, tirar do regulamento, passar para a decisão anual do Conselho. Então tem que falar quanto que vai aumentar, aí é a Petros que vai dizer, né? Quanto que a gente vai ter como contribuição no 13º, quanto que vai ter no pecúlio. Então isso aí, o trabalho da Petros agora é calibrar esses valores para a gente então estar voltando a dialogar com os companheiros e companheiras. Marcelo? Beleza, depois passa o cronograma também, acho que é importante, não sei se pode ser divulgado. Esse cronograma é importante para todo mundo poder acompanhar quando é as reuniões com a Petrobras, com a Previc. A gente pode começar a alimentar o site também. E aí a gente vai estar atualizando o site também. A proposta em abril, a Petros está caminhando, fechando esse estudo. Tá. A segunda pergunta. Como é que está, e mais objetivamente, a liminar de campos hoje? Hoje, como é que está a liminar de campos? O que falta? Como é que está? Vamos adiantar aqui para vocês, pessoal. Hoje a liminar de campos está sem efeito. Tá? A gente teve essa aplicação do efeito suspensivo na grava, né?
apesar dela, na primeira instância, ter sido concedida, ela não foi cassada. A gente, através daquelas idas e vindas que eu falei, a segunda instância disse assim, ó, ainda que essa liminar esteja vigente, segura os efeitos até que eu decida propriamente dito agravo. E a gente não tem boas notícias a conhecer a turma que vai julgar em relação ao resultado disso. Ou seja, é uma liminar que não foi cassada, mas que no momento está sem efeitos. A gente vai ter que guardar o julgamento do agravo. O julgamento do agravo tende, e aí com total transparência, não tem como ser diferente aqui a passagem de informações, e o julgamento desse agravo tende a ser idêntico ao do Rio de Janeiro. Ou seja, os desembargadores tendem a cassar a nossa liminar de Campos. A gente não tem, no momento, a gente não tem maiores esperanças para o curto prazo que a gente tenha uma revisão disso. Então, sendo curto e grosso no aspecto dessa liminar de Campos, a situação é complicada. A gente não deve ter a volta da proteção do equacionamento em Campos. Próxima pergunta, né? Qual o prazo para o GT conseguir implementar as soluções alternativas propostas pela FUP e pelas demais entidades? A PES tem um prazo estabelecido com a gente, acordado de abril, fazer essa calibração das nossas propostas. A partir daí, aí entra na seara das outras instituições. O CD, como eu falei, é fácil. Isso aí, né, nem que seja uma extraordinária, é chamado com 2 dias e tal, a gente analisa o processo e põe para diante. Aí entra a SEST, que aí vai depender do humor do governo atual, que até agora, um outro detalhe, não houve nenhuma interferência do atual governo na Petros. Eu cobrei do presidente, questionei o presidente, ele falou que não houve nenhuma abordagem dele do ponto de vista desse novo governo em relação à Petros. Mas a gente vai ter que tratar com a SEST, que é um pouco para além disso, né? Então, a gente tem que ver como que esse governo novo vai estar tratando essas questões. Previc. E logo na sequência a Previc, que também é um organismo governamental. É claro que uma vez encaminhado a gente, como eu já disse, vai fazer gestão para acelerar o processo o que for possível. Marcelo? Isso aí. Eu acredito que... E aí eu acredito, sendo assim bem otimista, que talvez em agosto a gente consiga propor alguma coisa. Agosto de Deus. Eu espero que não. Espero que seja agosto de 2019. Né? Boa. Mas eu espero que não. Vamos trabalhar e pressionar, inclusive, se for preciso, fazer atos para dar força para o nosso GT lá para solucionar isso. Quais as desvantagens do PP3? Marcelo, quer falar? Pode falar. Fala. Bem, gente, o PP3 é um plano de contribuição definida. A primeira coisa que ele traz como desvantagem, essa carteira que a gente tem, ela para o BD já não é muito boa. Para um CD é pior ainda, porque você, qualquer risco para diante é assumido exclusivamente pelo participante. Exclusivamente pelo participante. No caso do risco de um BD, você tem o risco compartilhado. Metade é da patrocinadora, metade é do participante. No CD, não. Como que é feito o reajuste do benefício no caso do CD? É anual. Vai ver o quanto você tem individual na sua conta lá, tanto R$1.000, e vai fazer o cálculo na expectativa de vida que você tem. E ali você vai ter então o seu benefício. No final do outro ano, vai pegar o que restou daquele recurso, vai novamente fazer um cálculo. Então você perde qualquer tipo de vínculo, seja com inflação, seja com benefício da ativa, ou reajuste da ativa. Então, de cara você tem a perda do ponto de vista do compartilhamento do risco, e na sequência você passa a não ter nenhuma garantia de reajuste do benefício. Por isso ele não dá déficit, porque o déficit é tratado anualmente, e tudo por conta do participante. Além disso, tem um problema sério de que você libera o balanço da patrocinadora desse risco e, por consequência, um processo de privatização pode bater a porta. No processo de privatização, dificilmente uma empresa privada manteria o patrocínio
no plano, né, normalmente eles retiram patrocínio e vida que segue. Sim, CD. É uma pergunta que já foi respondida em outros momentos, mas como eu sei que é uma dúvida geral e as pessoas ainda estão com dúvida nisso, eu vou pedir para o Norton responder de novo, e o Marcelo, se quiser complementar. Qual a proposta da FUB para o PP1? Bem, a proposta nossa consiste de 6 pontos. O primeiro é o custeio passa a ser anual, com a majoração da contribuição normal, né? Nós temos um teto de no máximo 50%, mas como eu disse, a Petros vai calibrar isso aí. Segundo é a contribuição paritária da pensionista. O terceiro e o quarto são parecidos, mas um é para o cara da ativa, o outro é para o aposentado, para o assistido. Um é para o participante, o outro é para o assistido. Que seria um deflator limitado a 2,8 em 5 anos, com a soma no máximo de 13,24, podendo estender ou reduzir se alcançar esse valor. O que seria esse deflator? A inflação deu 4%, então o reajuste seria 1,2. Seria retirado esse 2,8, isso no máximo. Pode ser 2, vai depender da calibragem que a Petros der. Então, seria esse deflator para o benefício já concedido, e para o a conceder, você congelaria. Eu, por exemplo, estou no PP1, tenho uma expectativa de ter um benefício qualquer. Também a minha correção daquele benefício seria uma espécie de BPO, né? O pessoal não gosta muito de BPO, então fizeram essa BDP, né? E aí ele congelaria durante 5 anos, utilizando o deflator para corrigir, e depois desses 5 anos voltaria ao índice, no caso do repactuado IPCA, do não repactuado tabela salarial. Entretanto, existe uma norma da Previc que acaba com o benefício corrigido pelo pessoal da ativa. Então, quem está hoje na ativa, com certeza vai ter que ir para um índice qualquer, porque já existe essa norma estabelecida, vai acabar, seria uma forma de obrigar as pessoas a repactuar, essa norma que veio do governo. Repactuação compulsória. Assim, desculpa, tem mais ainda. O quinto seria uma tributação, uma contribuição sobre pecúlio por morte, que também estaria ainda sendo calibrado. E sexto, uma contribuição sobre o 13º durante um prazo de tempo, pode ser 10, 5 e tal, isso tudo vai ser calibrado também para a gente dar liquidez e diminuir os compromissos do plano a longo prazo. Isso também durante um tempo. Limitado também a 30%. E por último, aí, antes da gente abrir para as perguntas, qual o impacto do PP3 no PP2? Bem, o PP3 é um plano de contribuição definido, não tem risco nenhum. O PP2 ele tem um risco, né? Então esse é o primeiro impacto. Para a empresa fechar o PP2 e ofertar só o PP3, pouco custa. E ela fecha o PP2 e pode tirar o patrocínio, porque hoje, do jeito que o PP2 está, a Petrobras tira o patrocínio a qualquer momento, ela não tem R$1 de despesa, porque o plano está superavitário, né? E terceiro, limpa balanço, como eu já disse, né? E por fim, você não tem, pela legislação, a possibilidade de ter 2 planos com a mesma patrocinadora. O pessoal tem dito que o PP3 já nasce fechado, só que isso é uma situação que nunca aconteceu. Aí, de repente, a Previc, talvez pelo atual governo, para falar, não, ok, a gente libera o PP3 desde que você feche também o PP2. E aí obrigue, né? Evidentemente que depois ela vai obrigar o pessoal do PP2 para ir para o PP3, porque tem um outro detalhe, o PP3, a limitação é 8,5%, já atende uma norma que depois foi editada, ou seja, você contribui com quanto você quiser, mas a patrocinadora só contribui até 8,5%. Hoje no PP2 você pode contribuir até 11%, a patrocinadora paritariamente contribui com 11%.
Esse mesmo cenário no PP3, a pessoa vai contribuir com 11%, mas a patrocinadora vai pôr só 8,5% a limitação. Então, o PP3, do ponto de vista da empresa, é tudo de bom. Não tem risco, gasta menos. E um detalhe, gente, ela vai continuar mandando no plano do mesmo jeito, que é algo esdrúxulo. Porque, como a conta é pessoal, aquilo ali passa a não ter, né? O PP1, o PP2, você até justifica, no limite, se você for querer ser muito tolerante, o voto de Minerva, do indicado. Por quê? Porque se der déficit, a patrocinadora tem que pôr dinheiro. No caso do PP3, ela não põe dinheiro mais. O custo é todo do participante e do assistido. Ora, então como que vai ter voto de Minerva? Como que vai ter indicação de diretoria? Como que vai ter tudo? A patrocinadora vai passar, vai manter o mando sobre um recurso que ela já não tem mais nenhuma obrigação. Então é outro grande problema aí em relação ao PP3, que eu acho que inclusive no PP2 deveria também ser repensado, né? A Forluz lá na CEMIG, o PP2 dela, né, que é o plano que eles chamam plano B, que é de contribuição variável, não tem voto de Minerva. Lá tem que ser por consenso. No plano de benefício definido lá tem voto de Minerva, porque se der déficit a CEMIG tem que cobrir, inclusive porque ele é saudável. Então ela tem que cobrir tudo, ela não tem nem plano de equacionamento. Mas no plano de contribuição variável deles, eles não têm voto de Minerva. E aqui tem, né, tanto de variável quanto no benefício definido. E no CD, eles ainda manteriam, que é pior ainda.